Recebi a informação de uma pessoa ligada ao São Paulo de que Arboleda pode pintar no Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre o Zubeldia, não faz parte dos planos do São Paulo. São Paulo oficializou o Zubeldia, oficializou a permanência do Zubeldia na semana passada, convicto de que o argentino faz parte dos planos. A questão é, o Zubeldia vai continuar batendo de frente com aquilo que está sendo planejado internamente? Porque é meio que uma questão de traição. Vamos lá, eu chamo você, Zubeldia, beleza? Vamos falar sobre 25? Cara, a gente está numa situação financeira bem complicada. A gente não vai poder contratar muito. A ideia é trazer um lateral esquerdo, um lateral direito e um camisa 10. A gente vai precisar usar a base. A gente vai ter de reduzir a folha salarial em 1,5 milhão de reais por mês. Tudo isso foi apresentado ao Zubeldia. Foi discutido, foi notificado. Zubeldia, a gente tem agora uma restrição financeira grande. Você topa? Você está afim? Vamos planejar o São Paulo dessa maneira? Não, beleza. E a base? Vai usar a base? Porque a gente vai precisar dos caras da base. Esses meninos que sobem, eles custam um pouco de salário e dão a oportunidade de, indo bem no time de cima, serem vendidos por bastante dinheiro. Você promete que você vai dar espaço, vai dar moral para isso? Não, beleza, estou comprometido com a ideia. E aí, depois da derrota para o Juventude em casa, o quarto jogo sem vitória, ele vai para uma entrevista coletiva e afirma que precisa de 5 reforços e meio que contradiz tudo aquilo que vinha sendo combinado. Não faz parte dos planos da diretoria do São Paulo mandar o Zubeldia embora. Mas se ele continuar nesse roteiro, nesse movimento, a coisa vai ficar meio esquisita para ele, tá? Nicola, alguma notícia do Banco do São Paulo? Marcelo, não tá fechado o banco, tá? O São Paulo fechou com o Banco Digital e vai lançar esse programa em janeiro do ano que vem. Inclusive, eu contei para vocês que vai haver um espaço na camisa para contemplar essa parceria. O anúncio vai ficar exatamente para o momento em que já tiver tudo certo. Os caras estão naquela fase de testes, até porque a primeira experiência com o Banco Digital de São Paulo foi absolutamente frustrante. Então os caras vão tentar fazer da melhor maneira possível. Juan e Marcos Antônio e Santilongo no São Paulo pode devolver. Tá perguntando se o São Paulo pode devolver esses caras. Já era uma dívida a menos para o clube. Senão o São Paulo corre o risco de ter de comprar os 4 jogos em que eles foram utilizados. O Rodrigo, a verdade é que as 4 contratações feitas pelo São Paulo na metade do ano não vingaram, né? Foram 4 reforços por empréstimo. Dos 4, aquele que melhor performou, que foi menos mal, foi o Marcos Antônio. O Juan não conseguiu se firmar ainda quando jogou mal. O Santilongo foi um pedido do Zubeldia, uma coisa muito esquisitíssima. O Zubeldia fez uma força pro cara vir, o cara veio e ele não põe o cara para jogar. Eu nem tenho uma opinião formada sobre o Santilongo. E o lateral esquerdo, o Ramal Lewis, enfim, parece ser daquelas opções absolutamente estapafúrdias, né? O cara não tem conseguido jogar. Eu vou até perguntar, acho que a sua pergunta é interessante, porque o São Paulo precisa reduzir em 1,5 milhão de reais a folha. E eu perguntei para essa pessoa do São Paulo com quem eu conversava antes da live, como é que vocês vão reduzir em 1,5 milhão a folha? Ele falou, Nicola, a gente vai precisar dar um jeito. Acho que a partir de segunda-feira, com o fim do Brasileiro, as coisas devem esquentar com propostas e tal, e a gente vai ver como é que essa coisa pode se desenrolar. Rafael Silva está perguntando sobre como é que está o Oscar. O Oscar se despediu na segunda-feira do Xangai Port, tá? Fim da passagem. O cara ganhou 240 milhões de euros nos 8 anos de China, tá? Ele tem proposta do Urawa Red Diamonds, tem conversa para ir para a Major League Soccer e proposta para ir para a Arábia Saudita. Mas o que ele havia dito para a Folha, numa entrevista de 2 meses atrás, é que a saudade da mãe e a vontade de estar mais perto dos sobrinhos, os filhos das irmãs dele, fariam com que ele se inclinasse a aceitar uma proposta brasileira. Diante desse cenário, eu acho que o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro e o Flamengo, que são aqueles há mais tempo interessados, levam vantagem, tá? O TKN, Henrique Carmo renova ou não? Lembra que no começo da live eu estava contando de uma conversa com uma pessoa do São Paulo. É até legal porque vocês vão mandando as perguntas e eu vou relembrando as coisas que eu conversei com essa pessoa. E eu perguntei, e aí, vocês receberam alguma oferta do Shakhtar de 7 milhões de dólares? A pessoa falou, não, Nicola, e a gente desconfia que essa proposta vai existir. Falei, mas por que surge essa especulação? Ele falou, Nicola, porque a gente está negociando e colocar pressão no São Paulo é uma forma de tentar fazer com que a gente aceite as condições que o Wagner Ribeiro tem imposto. A tratativa está difícil, São Paulo não quer oferecer aquilo que o Wagner Ribeiro pede, até para não criar
uma jurisprudência que pode prejudicar o São Paulo em outras renovações de contrato. Por exemplo, o Rian Francisco, 18 anos de idade, tratado como um fenômeno da base do São Paulo. São 88 gols nos últimos 2 anos. Ele renovou com o São Paulo para ganhar R$32.000 por mês. São Paulo não pode pagar perto de 100 mil por mês para o Henrique Carmo. Então essa dificuldade está sendo negociada para ver se o São Paulo consegue alguma novidade, tá bom? O Luiz TKN, o São Paulo foi avisado que o Dorival não ficará na seleção e por isso essa dúvida do Zubeldia para o ano que vem, Crespo, Tite, Castro, Caixinha, quem vai para o São Paulo? Luiz, eu desconfio dessa informação. A próxima partida da seleção é em março, data FIFA de março. Inclusive é a data FIFA mais pesada de todas, jogos contra Argentina e Colômbia. Se fosse para trocar o técnico, a seleção brasileira estaria fazendo esse movimento por agora, tá? Já eventualmente teria demitido o Dorival, estaria buscando um treinador. Não esperaria toda a dança das cadeiras que a gente está imaginando para as próximas semanas. Sobre técnico, o Zubeldia é o técnico para o ano que vem, exceto se ele continuar insistindo nesse discurso que ele adotou depois da derrota contra o Juventude. Eu vi o Zubeldia tentando se defender. Olha, a gente vem de 4 jogos sem vencer, são 2 derrotas e 2 empates, atuações ruins contra times de baixo, na parte de baixo da tabela, mas isso tem a ver com o elenco, com a falta de qualidade. Se ele continuar batendo nessa tecla, a diretoria do São Paulo pode se incomodar e mandá-lo embora. Mas esse não é o projeto, esse não é o plano. A diretoria do São Paulo optou pela permanência dele, tá bom? Wesley Alves, sobre o Brenner, ex-jogador do São Paulo, tem a possibilidade dele vir para algum time no Brasil? Vocês tinham me perguntado sobre o Brenner no Palmeiras. E eu até tinha levado essa pergunta para uma pessoa do São Paulo e uma pessoa do Palmeiras, e a resposta é de que não. Só para lembrar vocês, o Brenner surge no São Paulo, não vai muito bem e acaba sendo emprestado para o Flu. Quando ele volta para o São Paulo, ele faz a melhor temporada da carreira dele, 2020, com 44 jogos, 22 gols e 4 assistências. É vendido em alta para o Cincinnati, faz 2 anos razoáveis e é transferido para o Udinese, onde ele não está bem, tá? Só para vocês entenderem, na atual temporada, são 10 jogos, 2 gols e 2 assistências. Mas, nos últimos 5 jogos do Brenner, nos últimos 5 não, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 6 jogos da Udinese, o Brenner não saiu do banco em 5 e contra o Empoli, ele jogou 2 minutos. E aí, só para completar a cagada de vez, se ele não joga, o time dele só vai de mal a pior. São 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos, tá? Deixa eu até buscar aqui no meu arquivo o que eu contei sobre o Brenner na última vez que eu falei. Palmeiras responde sobre Brenner, tá? Eu tinha perguntado por uma pessoa do Palmeiras. Tô lendo aqui tudo que eu escrevi. Não há interesse do Palmeiras no Brenner. Esse nome nunca foi debatido internamente, tá? O Severino Costa, boa noite, Nicola. TNT Esportes disse que a diretoria do São Paulo está negociando com o Oscar e que tá quente o negócio. Quente não tá. Contei para vocês que eu tava falando com uma pessoa do departamento de futebol antes de fazer a live. Agora falta de 6h40. Deixa eu até ver quantos minutos eu conversei com essa pessoa. Eu tinha ligado para ela, mas ela não pôde atender, porque ela estava no meio de uma ligação. Peraí. Só para 7 minutos. 18h44, a gente conversou por 7 minutos. E eu perguntei, será que eu posso mostrar? Eu tenho medo só de mostrar o nome da pessoa. Será que dá para mostrar? Puta, que medo de mostrar o telefone da pessoa. Não vou mostrar não, porque eu tenho medo de mostrar o nome da pessoa. Depois eu perco a fonte. Mas estava conversando com essa pessoa e aí perguntei sobre Oscar. E aí, vocês estão otimistas? Não. Por quê? Porque não tem feedback. Mas você sabe se ele pode ir mais para a Major League Soccer? Não fala nada. A verdade é que está muito distante de qualquer decisão, o cara não comunica nada, a gente tem conversado, São Paulo está fazendo um baita esforço. E até uma coisa que eu esqueci de contar. A pessoa contou que a negociação do Oscar, quem está conduzindo é o presidente, é o Júlio Casares. Tá? Eu juro quem mais fala com o Oscar, quem mais fala com o Bertolucci, o Júlio tem uma excelente relação com o Bertolucci, e eles estão tentando fazer alguma coisa, mas não é fácil não, tá? Imaginar contratação avançada não é nesse sentido não. Que mais? Deixa eu pegar mais participações. Legal que o Edson toca nesse ponto, e aí eu consigo resgatar mais um trecho da conversa que eu tive com uma pessoa do São Paulo.
Ele errou feio contra o Botafogo num lance capital da eliminação da Libertadores e ontem errou de novo, né? Aí essa pessoa, eu perguntei, isso muda alguma coisa em relação ao plano de vocês de renovar? Não, Nicola, não muda nada. A gente quer renovar e deve renovar por um ano, com o Rafinha deve renovar até o fim do Paulista. Inclusive, essa pessoa do São Paulo está imaginando que a permanência do Rafinha até o fim do Paulista pode ser um fator motivador para o elenco, porque o Rafinha nunca ganhou o Campeonato Paulista, é São Paulino fanático e vai usar isso para tentar estimular os caras. Vamos lá correr por mim, cara, deixa eu me despedir com esse título e tal, me ajudem nessa missão, tá? Então, tem essa expectativa, pelo menos foi o que a pessoa do São Paulo me contou. Sobre o Luiz Gustavo, a resposta foi algo como, a gente não vai abrir mão de alguém que errou 3 vezes na temporada, mas acertou 160 vezes. É óbvio que o 160 a pessoa tirou da cabeça dela. Não há nenhuma contabilidade dessa de um nível de acerto. E essa pessoa ainda acrescentou, falando que o Luiz tem excelente capacidade física, é um baita líder, o cara do bem, o cara que ajuda bastante. Enfim, tirem as próprias conclusões. O Edson deixou registrado o descontentamento dele com a permanência do Luiz. Ele entende que não merece renovação. O Luiz, que é dono de um dos maiores salários do elenco, algo na casa dos 700 mil. Se você abre mão do Luiz, você economiza metade da grana que o São Paulo precisa até o fim da temporada, tá? Até o fim da temporada não, para a próxima temporada, para o ano que vem. Emerson Farias, para economizar no São Paulo é fácil. Vende o Nestor e o Luciano e libera o Lisieiro. Igor Vinícius, Rafinha e Luiz Gustavo já dá para fazer economia. Se você liberar o Rafinha e o Luiz Gustavo, você já economizou 1,100. Aí com o Luciano já passou de 1,5, tá? Nem precisa do Lisieiro e do Igor Vinícius. O Nestor, se você vender agora, você vai vender na baixa. Você vai vender. O Bahia, por exemplo, quer contratar o Lisieiro. O Lisieiro, não, Nestor, desculpa. 7 milhões de euros. O São Paulo, em outros momentos, queria 10, mas é melhor vender por 7 do que não vender por nada. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o giro de notícias do São Paulo, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não está perdendo nada. Chega deixando seu like e se inscreve aí também neste canal. Sabemos que é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração, não esquece de deixar seu like e vamos para cima, valeu? A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, segue pra mais, vamos que vamos.